Entrando aí, já desliguei aqui a música. Uma galera fã do Rodrigo. O Rodrigo acabou de entrar, então a gente não vai perder tempo e já vai chamá-lo para a nossa conversa aqui. Vamos lá, o teaser já acabou de entrar. Aproveite, fãs do Rodrigo, me mandem pergunta pela interrogação que eu faço para ele, certo? Se quiserem, quer mais certeza da gente dar uma. Rodrigo, boa noite, meu filho. Olá, boa noite, como você tá? Eu tô ótimo, e você? Ah, tô bem dentro do possível dessa quarentena aí, né? Eu estava falando agora para os seus fãs, eu entrei antes de você chegar, eu estava ouvindo já a Billie Jean, já dizendo para os seus fãs que já entraram com força aqui na live. Quem quiser mandar perguntas para ele, só é mandar aqui na interrogação, que eu faço para Rodrigo também. E eu quero dizer a você, Rodrigo, é uma honra mais uma vez estar com você. A gente já se encontrou uma vez pessoalmente. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite. Não é uma entrevista, é um bate-papo. Agora eu estou vendo que a gente gosta de algumas coisas em comum, ó. Eu tô vendo aqui o Homem de É Ferro, o verdade. Hulk, aí eu tô vendo aqui uns bonequinhos. Que massa, viu? Combinou aí o É, cenário. aqui são bonequinhos do Michael. Ah, É uma sim, coleção sim, eu de tô vendo. bonequinhos do Eu tô Michael. vendo ali de Billie Jean, É, eu tô vendo do Billie Jean lá, eu tô vendo os vários. Oh, eu acho que é Thriller, né? Esse daqui que tá atrás de você. Eu é. acho que é o Thriller, né? Isso. Então, para começo de conversa, Rodrigo, eu aperrei muito Priscila. Quero mandar um beijo para Priscila. Diga a Priscila que eu estou mandando um abraço para ela, né? Ela tá Que João ouvindo. Pessoa, ela tá ouvindo? João Tá Pessoa sim. tá com saudade de vocês. Quando a gente se encontrou foi em João Pessoa, né? Que a gente tava lá você veio para o teatro e que bom lhe rever. Seja muito Ah, bem-vindo pô, a mesmo. gente também Estou tá com muita honrado. saudade. Em- João Pessoa foi um dos shows mais bacanas que a gente fez o ano passado. A galera sempre recebe a gente aí com muito carinho. E Uhum. a gente vem construindo uma relação com o João Pessoa muito boa. A galera sempre volta no show e sempre traz mais alguém para ver. E é muito bacana saber que você, de alguma forma, está criando um laço e fazendo isso crescer, né? Pois é, olha só. Já tem 12 perguntas aqui de fãs, mas eu vou fazer uma primeira para, Tá. por exemplo, a maioria, com certeza, são fãs do Rodrigo Teaser, que, por consequência, fãs do Michael Jackson, lógico, É. né? Mas tem pessoas também que não acompanham muito o seu trabalho. Então, eu queria que Sim, você sim. começasse dizendo o seguinte: como que começou essa sua ligação com o Michael para você se transformar nesta figura do Michael nos palcos hoje, que é referência no Brasil, para construir esse tributo ao rei do pop. Então, só esse início. Não é você contar tudo, mas como foi que o Michael chegou assim? O Michael chegou assim na sua vida para que resultou nisso que a gente está vendo hoje. E eu vou começar a ver as perguntas aqui para ficar Tá. te fazendo aqui do povo. É, na verdade, tudo começa porque eu me torno fã, na verdade. Eu me tornei fã Uhum. do Michael muito novo. E quando eu era criança, minha mãe, ela me conta que eu era muito tímido. Eu tinha uma dificuldade grande de socializar com outras crianças e na escola ou em festas. Era um problema meu mesmo de timidez. Mas em casa eu gostava de me trancar e ficar dançando Michael o dia inteiro. Então ela viu nisso uma oportunidade de incentivar, inicialmente Uhum. para que eu vencesse esse medo que eu tinha de me socializar. E durante essa questão de me incentivar a fazer isso, eu descobri isso daí, né? Porque é uma coisa que eu acho que não importa muito a idade que você tenha, mas quando você faz isso, como qualquer outra coisa na vida, se você se encontra, se você se acha, você Sim. encontrou o seu lugar no mundo de alguma forma. Então, quando eu era muito criança ainda, eu comecei a fazer isso. Eu tinha 9 anos a primeira vez que eu fiz Michael. E eu lembro que era um negócio que eu gostava demais, preenchia muito, assim, o meu dia, a minha vida, sabe? Eu me sentia muito bem. Então a coisa Uhum. foi crescendo totalmente despretensiosa, porque eu queria só imitar o Michael. E na minha mente, eu me lembro de conforme eu ia crescendo, eu tinha uma mentalidade de, ok, um dia eu vou ter que parar. Um dia eu vou ter que parar. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que parar. E aí as coisas foram crescendo Sim. ao ponto de eu começar a trabalhar com shows e era uma coisa também muito pequena, e daqui a pouco
começam a te convidar para outros eventos, outras festas, e aí você passa a ver que você pode oferecer mais se você se preparar mais. E aí você se prepara mais e vê que a arte é isso, no final das contas. Independente de ser uma arte em cima da arte de alguém que criou, que é uma outra pessoa, né? O Michael não é um personagem. Ele só é um personagem Sim, enquanto eu me caracterizo, mas ele é uma pessoa. Ele tem uma personalidade, a obra dele tem essa isso. personalidade. Então é uma arte infinita, porque o Michael é um cara que não tem final. Não existe um ponto É que eu possa verdade. falar. A hora que eu chegar nesse patamar, eu não tem como. Quando você acha que você sabe Ele não tudo do tem. Michael, vaza uma coisa e você fala, ok, eu voltei pro zero de novo. É verdade, ele não tem. Você resumiu bem, você falou bem. Para quem ainda não lhe conhece, que eu acho muito difícil, dessa sua Ah, tem ligação muita com gente. ele, você resumiu muito bem. Para quem é muito fã do Michael, ou pouco fã, conhece algumas músicas, isso que você falou agora no final é unânime, é mesmo. Ele é um cara. E outra, o interessante é que a gente sempre fala com ele, dele no presente. Ah, é Você já, verdade. já notou, assim, eu já conversei, quando eu conversei com você quando você estava aqui, com outras É, pessoas também, é muito difícil alguém falar do Michael Jackson no passado. Ele era, ele é, foi, é sempre ele é. Isso é muito é. interessante. É muito. Olha, Eu Rodrigo, tenho uma pode dificuldade falar. de entender, eu tenho uma dificuldade de me referir ao Michael Uhum, no passado, porque ele é muito presente na minha vida. Então, e eu sempre eu acho que, na verdade, o artista. Existem artistas. Não é um privilégio do Michael bater uhum, recorde. Não é um privilégio do Michael. Artistas batem recordes, sabe? sim, Artistas vendem muito discos, artistas tocam muito em rádio. Isso daí é uma coisa que o sistema precisa ser alimentado. Então sempre vai ter alguém que vai ganhar muito prêmio, vai estourar, sempre vai ter alguém que vai ser gigantesco. Mas o Michael é o tipo de sim. artista que ele transcendeu essa barreira. Eu Uhum, vejo o Michael como um cara que mudou vidas, sabe? Pessoas aprenderam a ser humano melhor por conta dele. Pessoas descobriram a arte por conta dele. Pessoas descobriram um rumo para a vida por causa dele. Pessoas descobriram filantropia por causa dele. Então, eu acho que o Michael ele transcendeu a barreira da arte de uma forma que ele se tornou tão presente na vida de tanta gente que eu acho que uhum, para essa galera a gente não consegue falar lá foi, era. Ele é. uhum. É verdade. Olha só, eu disse a você aqui, pedi para os seus fãs mandarem perguntas para mim na interrogação. Já tem para mais de 40 perguntas aqui. Ô, louco, bicho. Eu vou tentar garimpar algumas coisas e fazendo Tá. para você ao longo da nossa live aqui, certo? Olha só, uma primeira pergunta. Estão pedindo Uhum. para você cantar, daqui a pouco a gente pede. Deixa eu ver, tá aqui. Estão perguntando sobre sua carreira autoral, mas daqui a pouco a gente entra na sua Tá. carreira autoral, lógico. Tá. Vamos ainda nessa. É porque mudou agora tudo, eu perdi a pergunta que eu tinha reservado. Vamos lá. É, olha só, o Sempre Teaser. Pronto, a galera do Sempre Teaser divulgou muito nossa live. Ah, que E, legal. e eles perguntaram o que é que você acha dos fãs, dos fã-clubes que fazem para você. Ele está perguntando o que é que você acha disso, do que os fãs, do que os fã-clubes fazem para você e pediu para mandar um beijo pro pessoal do Sempre Teaser. Ah, vou mandar um Né? beijo pra Então Dani, um beijo pro Davi. Uhum, Cara, eu demorei muito para entender que isso que eu faço, de alguma forma, pudesse ter lugar no coração das pessoas a ponto delas falarem, eu sou fã desse cara. Eu demorei muito para entender isso, porque na minha uhum, mente, o que eu faço é uma homenagem ao Michael. Então eu sim, entendia que ele tinha que ter fãs, eu não. Eu demorei muito para entender que o fato de alguém gostar de mim a ponto de querer falar, sou fã desse cara, não torna essa pessoa menos fã do Michael. Então uhum, eu sou muito grato a essas pessoas, porque é, eu sempre falo que a coisa mais valiosa que a gente tem é o tempo, uhum. sabe? E a gente fica um tempão produzindo essas coisas que a gente faz no show, ou depois as coisas que a gente lança, e a gente nunca sabe o resultado. Então, quando alguém vem e te dedica tempo, faz um fã-clube, isso leva tempo. Aí É, a pessoa vai e ela faz um post para botar lá de alguma forma, movimentar a sua história. Leva tempo, toma tempo. Então, eu sou muito grato.
Sou Uhum. muito grato mesmo. Eu acho que eu espero sempre poder fazer por merecer esse carinho da galera. E muitas vezes é uma coisa que me motiva a fazer coisas para surpreender esse pessoal, porque durante um bom tempo o que eu fazia era um lugar onde algumas pessoas gostavam muito e algumas Uhum. pessoas odiavam muito. E eu ficava no meio disso tentando entender e tentando me relacionar com os dois lados, até eu entender que na verdade o que importa é só quem gosta do que a gente faz. É Porque verdade, é verdade. quem não gosta ou vai continuar gostando, ou mais cedo ou mais tarde vai dar o braço a torcer, vai gostar. Mas o foco tem que ser quem gosta. Então, Uhum. o fato da galera começar a criar fã-clube e começar a movimentar me levou a entender o meu lugar, sabe? O Michael tem uma história que é gigante. E na vida dessas pessoas eu imagino que o Michael também tem um lugar muito gigante. E É aí verdade. tem um pedacinho nessa história que eles dedicaram a mim. E eu tenho que ser muito grato a isso. É verdade. Você, o que eu gosto assim de conversar com você, quando você veio em João Pessoa, a gente conversou muito pouco, mas eu Foi. escutei muitas das entrevistas que você deu e o que eu gosto em você é essa sua coesão em relação a separar o teaser do Michael Jackson, o fã do Michael, o fã do Rodrigo Teaser, o fã dos dois. Isso que você faz, eu acho que é o ponto alto do Rodrigo Teaser. Eu vou lhe Ah, elogiar obrigado. mesmo assim, porque é algo, isso para um artista. Eu já trabalhei com alguns artistas, isso para um artista, isso é muito bonito. Que acontece o que está acontecendo aqui. Uma live que você está fazendo com um jornalista da Paraíba e muita gente mandando mensagem, muita gente querendo te ver, muita gente Que com legal. saudade de você. Isso é muito Ah, legal. E eu já vou emendar com mais perguntas que tem muito. Eu estou aqui, eu tá. estou meio agoniado aqui com Não, tanta tudo bem. pergunta, graças a Deus. Olha, o Isaac fez uma pergunta muito boa, que depois dela eu já vou pedir para você fazer, eu vou fazer uma para a gente colocar um pouquinho de música na história. Tá. Isaac, o Instagram dele. Ele pergunta: qual o seu maior desafio numa apresentação grande? E como você vence isso? Hum, cara, eu acho que o meu maior desafio. O meu maior desafio, assim, eu acho que a insegurança é um desafio muito grande que você tem, porque a insegurança ela pode te bloquear, Uhum, ou você pode entender que a insegurança você não vai vencer, você vai ter que, ela vai ter que te acompanhar. E aí a insegurança pode te gerar um estado de atenção para você tentar controlar o que pode se tornar um erro. Porque no caso do Michael, o grande problema é a pessoa achar que ela vai cantar como Michael, uhum, dançar como Michael ou se movimentar como Michael. Porque a pessoa não vai. Não uhum, importa. Não importa o quanto a pessoa estude, não importa o quanto a pessoa se dedique, ela não vai. Então, uma vez que você entende isso de verdade, uma vez que você entende isso profundamente, você entende que o que você vai fazer tem que ser, acima de tudo, honesto. Então, uhum, a sua movimentação, o seu canto e a sua dança tem que ser honesto. Porque senão, você vai cair num lugar de fazer uma coisa tão fake que não vai convencer as pessoas. Então, você tendo essa insegurança te colocando nesse lugar, o grande desafio é você cantar e dançar. Porque a dança do Michael é muito extrema. O canto do Michael é muito extremo. E são coisas. Não é que ele fazia uma coisa mais ou menos e a outra. Não, ele fazia as duas coisas num nível de excelência muito alto. E essa excelência dele de canto e dança, ela era acompanhada de um nível de excelência de figurino, de luz, de efeito, de tudo, que te coloca num lugar que você. O Michael era um cara muito humilde em cena, apesar das pessoas, né? Ele tinha essa coisa gigantesca, mas todo mundo que dividia a cena com ele falava da humildade dele. E eu acho que a uhum. humildade dele vem de entender que essa grandiosidade tem que vir acompanhada de todo mundo. Então, no meu caso, a dificuldade é você fazer isso e se manter num lugar onde você sabe que eu estou dando o meu melhor e eu sei que essas pessoas que estão comigo também vão dar o melhor. Porque aí você leva a galera para uma viagem, é uma brincadeira no final das contas. Né? A pessoa senta ali para ver o show, se permite viajar, e aí acaba essa viagem e ela fala: porra, esse cara é incrível. O Michael é incrível. Não, não esse cara é o Rodrigo. Esse cara que me refiro é o Michael. Tipo, pô, o Michael é incrível, olha tudo que esse cara criou, entende? Então eu acho que a dificuldade. São várias dificuldades. Eu acho que uma dificuldade te prepara
para um próximo estágio, para um próximo estágio. E eu acho que se eu for ficar pensando aqui, eu vou ficar pensando em todas as dificuldades que tem. Mas então, não é só dificuldade, mas as dificuldades te colocam num lugar de atenção. Sei. Então eu vou fazer, eu vou emendar a pergunta do Isaac, não esqueci. E vou dizer o seguinte, vou perguntar a você, nessas dificuldades que ele falou, que você já citou, qual foi então a música que mais te deu trabalho na hora da construção da música? Eu queria que você dissesse qual, por quê, e fizesse um pouquinho para a gente ouvir. Eu não vou batucar daqui, porque eu já descobri que se eu batucar daqui, interfere aí, você vai atrapalhar. Então eu vou ficar quieto. Caramba, agora você me pegou, porque assim, existem músicas... O Michael, ele tinha uma questão... Eu vou falar muito rápido disso. O Michael tinha uma questão de... Cada canção no show dele tinha muita personalidade. Né? É o mesmo show, mas você pode perceber que o figurino trazia uma postura. O Michael se comportava diferente de acordo com cada figurino. A luz tinha um pulsar diferente a cada canção. A banda tinha... É o mesmo músico, mas a banda entendia que cada canção pedia um jeito diferente. Então, existem várias músicas que me trouxeram dificuldades em construção em várias etapas. Dangerous é uma música que me trouxe muita dificuldade porque a dança é uma das coreografias que eu considero mais elaboradas, mais difíceis. E o arranjo dela ao vivo é difícil de se executar porque não era fácil o que o Michael fazia. Remember the Time é uma música que eu também considero difícil. Vocalmente, Beat It, Black or White são definitivamente músicas que são muito difíceis. Essas são músicas que eu considero muito difíceis para montagem, assim. Porque eu fico com medo, vou falar bem a verdade, eu fico com medo de tentar não errar algo e descaracterizar. Sim. Então, algumas vezes eu prefiro assumir que alguma coisa não soou igual do que alterar. Porque para mim fica claro que aquilo é original. Aquilo, só ele poderia soar daquela forma. Se eu altero para facilitar para mim, eu estou modificando uma obra que eu não criei. Você consegue entender? Consigo Mais ou sim. menos. Então, consegui, eu estou no então raciocínio, estou no raciocínio. Essas canções são as que eu vejo assim, algumas têm uma dificuldade pela dança, ou pela voz, ou pelo arranjo, mas são as músicas que eu colocaria como as mais difíceis, assim. E eu poderia fazer um pedaço de alguma. Pronto. Passa para os seus fãs que estão aqui, tá todo mundo... Pedaço dessas, qual? Beat It, Black White, Remember. Vou fazer um pedaço de Remember. Remember? Vamos lá. Desculpa aqui, eu esqueci. Essa quarentena, eu esqueci como é que tá muito. Olha só quem tá aqui. Deixa eu só mandar um beijo. Mande. Eu tô sem óculos. E tem muita gente que tá aqui. Eu quero agradecer todo mundo. Mas o Juninho tá aqui. Juninho Costa é o nosso técnico de PA. Quando vocês escutam um som e esse som envolve vocês, é esse cara que fica lá na mesa mexendo uma porrada de botõezinhos que eu não sei para que serve, mas ele sabe isso aqui. Vou Remember. Pena que o Juninho não tá aqui para deixar minha voz melhor, mas tudo bem. Do you remember when we fell in love? We were young and innocent then. Do you remember how it all began? It just seems like heaven, so I did it. And do you remember back in the fall? We're together all day long. Do you remember us holding hands? In each other's eye we stare. Tell me, do you remember the time when we fell in love? You remember the time when we first met, girl? Oh, when we fell in love. You remember the time? Do you remember? E aí continua. E aí vai. Assim, do jeito que tava, a gente ia, ó. E eu querendo fazer assim também, ó. E eu disse, não, vou fazer, senão eu atrapalho o rapaz, né? Ó, você disse que tá sem óculos, eu vou ler alguns nomes aqui pra você, que você só pode ficando... A galera fala, põe o óculos, mas eu acho que eu fico estranho. Não, se um óculos lindo desse, você quer ler alguns nomes, mandar um alô pra uma galera sua que tá aqui, ó. Muita gente mandando alô pra você. Kelly Cristina,
E aí você bota teaser fotos, o Vitor... Catita Arantes, Isso. Fala com o pessoal. Quero agradecer a todo mundo, porque, Sim. vida de teaser. Vixe, apego teaser, é muita gente. Eu quero É agradecer muita todo gente, mundo. é muita gente. Uma baby teaser. Eu quero agradecer todo mundo, porque a galera, como eu falei, principalmente num momento como esse, da quarentena, é uma coisa muito maluca, porque eu vivo de shows. Sim. Quando eu digo eu vivo de shows, não é eu vivo só... Eu não vivo, não é só vivo financeiramente. Marcos Mion tá aqui! Uau! Marcos Mion tá aí? Sim, Marcos Mion! Abraço para ele, Chegamos. Marcos. Eu postei um TBT do programa Legendários ontem, de um dia muito especial da minha vida. Para quem não sabe, eu participo dos programas do Marcos Mion, dos programas dele, desde a época lá da MTV, né? E, pô, ele sempre me tratou com muito carinho. É um cara que viu, né, de onde ele pôde ver todo o nosso crescimento, assim. Porque da MTV eu fui pra Band, ele foi pra Band, eu ia nos programas. E foi muito especial uma ocasião que ele proporcionou, que eu pude conhecer a Xuxa. Que eu pude ir lá com a banda, com o balé, com todo mundo, cara. Me apresentar pra Xuxa. Foi incrível, cara. Eu imagino como deve ter sido legal para você fazer essa apresentação. Falando em apresentação, Rodrigo, tem uma pergunta de uma fã aqui, que ela mandou, que eu achei bem interessante. Eu vou ver se eu acho. Porque toda vez que eu abro aqui, aí já atualiza e eu perco. Eu vou tentar achar o nome, mas a pergunta foi... Pede para ele contar um pouco como foi a montagem, ou então o primeiro show do tributo a que você fez. Skyline. Aí cara, foi lá atrás, viu, essa pessoa. Eu vou só mandar um beijo pro Romeu, que o Marcos Mion escreveu aqui, que a galera lá é fã. E eu sei que o Romeu é um cara incrível e ele assiste o nosso show toda hora lá. Beijo para todo mundo. O primeiro show foi muito... Cara, o primeiro show foi assim... Eu não achava que o tributo pudesse se tornar um produto, né? Um produto no sentido de... Eu não enxergava, eu nunca tinha feito um show desse porte, então eu não enxergava como que um show que você monta para fazer num lugar pode ser empacotado e feito em vários. Eu não sabia. Então a gente montou, ficou eu e a Priscila, a gente ficou montando o show durante 1 ano e meio. E a gente fez porque a gente queria fazer na Skyline. A gente queria fazer daquilo um acontecimento, juntar o máximo de fã que eu pudesse para celebrar. Porque é muito maluco. Isso aconteceu em 2012. E o sentimento é igual. São 10 anos já que o Michael se foi. E quando você junta uma galera, é a mesma coisa ainda. Então, lá atrás, a gente pensava, vamos fazer esse show... E vai ser uma grande realização, a gente vai fazer esse show, vai ser incrível, nossa. Então, houveram muitas dificuldades, porque a galera, no início, eu batia, o show estava praticamente pronto, eu batia nas casas de show e a galera falava, isso é show cover, não dá para trazer aqui. Isso aqui é casa para grandes nomes da música brasileira, não é para covers. E a gente ia para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, até que a gente conseguiu uma casa que já nem existe mais aqui em São Paulo, chamava Skyline, essa casa. Sim. E aí a gente fez a nossa estreia lá. Foi um show que eu sempre falo a algumas pessoas, eu não sei se aqui agora vendo a gente tem alguém que estava lá. Mas foi um show que tecnicamente foi um desastre, que era tudo muito grande. E aqui, ó, Milene estava lá. Sim. Tem gente aqui falando que estava lá. Milena. E aí, cara, a vontade de fazer era tão grande que a gente montou um show. Mas naquele momento eu não entendia o quanto era importante que as pessoas todas que estivessem trabalhando entendessem além da questão do show, sabe? Sim. Não é só você saber tocar, sabe? Você tem que saber tocar, mas você tem que estar conectado com aquilo de alguma forma. E naquele momento, infelizmente, a gente não teve isso. Mas foi um show que me serviu para me colocar no lugar de eu entender a importância disso que eu faço, porque era o nosso show de estreia e a gente estreou numa casa para 2.200 pessoas. A gente esgotou praticamente os ingressos e eu vinha de um histórico muito simples de shows. Eu fazia shows pequenos. E aí um pendrive era o que eu fazia. Então esse show me serviu para me colocar no lugar de falar, caramba, eu posso melhorar isso. E isso que eu faço
pode sim ser um show como eu sonhava, sabe? O meu sonho, eu vou ser muito honesto, eu sempre quis que as pessoas abrissem o jornal e lessem assim, dia tal de Djavan, dia tal Fábio Júnior, dia tal tributo ao Michael Jackson, sabe? Sempre quis isso. E eu guardo muito, até hoje eu guardo muito jornal disso. Sempre que acontece isso, eu acho muito incrível, porque o cara se foi, tem 10 anos, Uhum. e a gente ainda junta a gente no lugar para cantar as músicas dele. Então, esse dia que não foi tão perfeito tecnicamente me serviu para abrir minha cabeça nesse sentido. Uhum. Mas eu fiquei É, bem triste com os erros todos que aconteceram. Mas então, mas assim, pelo o que você responde, eu percebo que para você cada apresentação é única, né? assim, Você se entrega muito para essa apresentação. Então, eu me ponho no seu lugar no que você sentiu quando você tocou no Rock in Rio de ah, 2017. Eu tava é, lá no gargarejo, inclusive do show, desse show que vocês fizeram lá, em um dos ah, palcos, e que incrível. assim, a galera tava enérgica naquele show. Tava uma coisa linda, linda, linda naquele show do Rock in Rio. Acho que foi Cara, eu 2017. vou te dizer que eu tremia muito. Eu tremia muito porque a gente foi levado para fazer o show lá e era o que eles chamavam de terceiro palco do Rock in Rio. Uhum. Porque não era um palco da Coca-Cola, não era um palco do Itaú, era um palco do Rock in Rio. Do Rock in Mas era o Rio, isso. terceiro palco, era o terceiro palco. Eles tinham palcos maiores. E era um palco voltado para era o digital, né? Então era um palco voltado para pessoas que tivessem muita relevância no universo digital. Então eu Uhum. estava ali e os nomes que estavam, digamos, sustentando aquele palco eram nomes que tinham milhões de seguidores e pessoas que movimentavam milhões na internet. E o nosso show chegou ali para eu ia me apresentar, eu não me esqueço, eu ia me apresentar acho que por volta de 2 da tarde. Só que a galera começou a aglomerar desde o meio-dia. E aí o pessoal do palco falou, meu, já que a galera tá vindo, vamos botar o show para as 4. Não, a galera ainda tá aglomerando, vamos botar o show para mais tarde. Até que chegaram e falaram, vamos fazer o seguinte, o show encerra as atividades do palco. Então Caramba. eu tava desde a hora do almoço, numa ansiedade, numa tremedeira, que eu queria fazer aquilo logo. E, Uhum. de certa forma, quem viu, não sei se todo mundo viu, assim que acabou a primeira música, eu fiz um discurso muito rápido. E aí, naquele discurso, eu falava, esse palco agora é da música. E esse palco agora é casa do pop. Esse palco é a casa do rei do pop. Porque, para mim, era muito importante, era como se eu estivesse fincando uma bandeira e falando, olha, eu sou um cover. Eu não tenho milhões de seguidores. O Michael já se foi, ele não está aqui. Mas aqui, agora, nesse momento, todos nós estamos aqui por isso. Então, cara, eu lembro que eu tremia. E eu lembro que quando eu falei essas palavras, de certa forma, eu também tremia. Só que a galera abraçou de um jeito que foi muito incrível. E a gente acabou fazendo um show que eu nunca vou me esquecer. Foi lindo, foi lindo. A hora que a galera começou a gritar meu nome, eu não esperava de forma nenhuma que alguém fosse gritar meu nome no Rock in Rio. E pra gente foi um momento muito especial. Não sei nem... Talvez você não saiba, porque você estava lá na galera e depois Tava. já teve show do Justin e tudo mais. Mas esse show foi o show de maior público do palco digital. A gente conseguiu bater o público do palco Sunset. Sim. E durante as nossas atividades, o palco Itaú e o palco Coca-Cola, eles atrasaram as atividades deles, porque eles entenderam que o que estava acontecendo ali era tão especial que eles não quiseram atrapalhar. Então foi um Ficou mesmo. Eu momento lembro disso. muito único, cara. Eu lembro disso, ficou uma galera, parecia o Palco Sunset, ficou uma galera mesmo, É, eu tava pelo meio, assim. Depois ainda consegui chegar no gargarejo, foi muito legal. Lembro da música que você faz com a Priscila, que ela entra. Eu lembro muito é. disso, a galera aplaudiu muito, que é muito massa a interação de vocês dois no palco. Mas, assim, além de ser Rock in Rio, foi show de palco e eu creio que são emoções diferentes quando você faz show de palco e show de Sim, teatro, né? Isso são sim, sim, coisas sim, sim. Sim. totalmente diferentes, né? É porque Né? a galera de pé, ela dança, ela pulsa, ela grita. Uhum. E querendo ou não,
a reação do público quando eles estão assistindo um show de pé, curtindo, é muito mais próximo da reação que a gente tem na recordação dos shows do Michael, né? Uhum. E nos shows do Michael a galera tá ali de pé, a participação é diferente. Uhum. Tanto que a gente tem uma questão que é muito engraçada. Quando a gente faz show em alguns lugares, isso acontece muito em Recife e acontece em João Pessoa e Salvador. A galera fica de pé muito rápido no show. Muito cedo. Já na Gente, primeira música, a galera já tá de pé batendo palma. Já tá de pé. Quem compra ali a primeira poltrona, que é tudo marcado, eu acho que deve ficar, porque assim, invade logo, vira um palco, assim, o teatro. Por isso Recife é um lugar que a gente... A primeira vez que isso aconteceu foi Recife. E eu lembro que a gente se assustou, porque a gente pensava, não, ainda não é hora, mas a gente se olhava assim no palco, a galera toda de pé. Vamos aí, moçada, vamos. Você fala, caramba, é incrível. É muito diferente, assim. E eu disse a você, eu assisti seus shows, um no teatro e um no palco. E depois do show do Rock in Rio, eu estava com um amigo. Aí eu disse a esse meu amigo, que também assistiu o show daqui de João Pessoa, eu disse, Rodrigo Teaser não é mais artista para teatro. Porque, não, no bom sentido, porque você, assim, você fica, eu tô sentado aqui numa poltrona que parece poltrona de teatro. Me dá vontade de ficar em pé. Então, assim, me dá vontade de querer dançar a música. Então, e no teatro você tem que ficar assim. Por exemplo, eu fui para um show do Diogo Nogueira no teatro no Castro Alves, em Salvador. Eu disse a mesma coisa, digo, isso não é show pro teatro. Eu quero ficar em pé aqui. Só que eu não vou ficar, porque tem gente atrás de mim. Né? É nesse sentido que eu falei. Entendeu? E realmente você tá numa dimensão muito impressionante. Eu vou para mais perguntas aqui, que chegou mais umas 15. Tem umas 3 ou 4 perguntas que eu não vou dizer, assim, para eu resgatar, mas é falando assim, você conheceu a família do Michael? Você conheceu alguém ligado ao Michael? Qual a ligação que ele tem com alguém do Michael? Então, todas essas perguntas, pessoal, que vocês mandaram sobre a ligação do Rodrigo com alguém da família ou alguém próximo a Michael, ele vai responder todos vocês agora com essa. Então, tipo, ou do show, ou familiar, teve muitas dessas assim. Quem do show da época do Michael você conheceu? Se você conheceu uma das filhas do Michael, se você conheceu a irmã, pronto. Aí você responde, então, quem você teve um contato mais próximo? Da família, dos filhos do Michael, até o momento eu não conheci nenhum. Não conheci nem virtualmente, nem pessoalmente. Dos irmãos do Michael, quando eles vieram fazer o show em São Paulo, eu pude conhecer os 3 que estavam no show. E antes disso, quando eu viajei para lá, que eu tive a oportunidade de conhecer Neverland e tal, eu pude falar com o Jermaine por telefone. Com a família... Ah, sim. E aí eu já falei com alguns sobrinhos e sobrinha virtualmente. A gente conversa, manda material. Recentemente até uma galera que também é do fã-clube, as meninas conseguiram mensagem do TJ. TJ mandou uma mensagem muito legal para mim. É muito legal você saber que alguns membros da família te conhecem. Isso. E enxergam o que você faz com respeito. Porque, para mim, ele é um ídolo. Para eles, ele é um ídolo e um membro da família. Então, é muito legal você saber que eles te olham com respeito. Porque o Michael tem muita gente que imita ele. E eu imagino que para a galera que é da família, deva ser difícil você ver todos e entender a intenção de cada um. Então, eu sou muito grato a isso. A minha relação maior, digamos, com alguém em relação ao Michael é, sem dúvida, o Lavelle, né? Que viveu uma vida trabalhando com o Michael. Por conta do Lavelle, eu pude me aproximar de outras pessoas que eu já conversei muito. Já pude conversar com o Michael Prince, que foi engenheiro de som do Michael e também viajou. Ele era um cara que, justamente por conhecer o que o Michael queria no estúdio, o Michael levou ele para fazer algumas vezes a supervisão do que era ouvido no show. O Michael queria muito que a experiência ao vivo fosse muito próxima do disco. Sim. Já falei muito com esse cara, a ponto da gente cogitar até fazer alguns trabalhos meus junto. Já pude falar a Jennifer Batten, que é guitarrista, que veio para cá o ano passado. Desde então a gente mantém um contato. Ela é uma pessoa também muito querida. Já pude conversar com Kevin Dorsey. Ele vai fazer, né? Foi adiado agora os shows dos Estados Unidos. Ele vai estar com a gente. Possivelmente ele vai vir para o Brasil também, como
o Lavelle já veio a Jennifer, né? Assim que isso tudo passar. É um cara que trabalha com o Michael desde a Victory Tour. É um cara que tem muita história também. E quem mais? Ah, eu tive o privilégio de conversar com algumas pessoas. Alguns meninos que iam dançar em This Is It, Sim, que era na última turnê, alguns dos bailarinos também. Eles descobriram o meu trabalho. E eu me considero muito privilegiado de poder conversar com com essas pessoas, certeza. porque Você falou de eu, uma galera aí. e eu É. posso, muitas vezes eles me tiram dúvidas, digamos assim, sabe? Uhum. Algumas ideias ou visões, principalmente o Label, porque o Label é um cara que não só dividiu o palco, como fez parte de muitos processos criativos, né? Uhum. Então eu me sinto muito privilegiado, porque eu sempre falo que a gente assistiu a história, e essa galera viveu a história com ele. Uhum. Sabe? Então é muito maluco porque o ano passado mesmo que a gente fez uma série de shows que tava o Lavelle e a Jennifer, era incrível, porque acabava o show, ou às vezes antes, ou no camarim, eles lembravam alguma coisa. Ah, lembra aquele momento em tal lugar? Ah, então tal coisa que aconteceu foi em qual show? E aí você fica tipo, cara, vocês estavam lá. Tipo, é muito maluco isso. E é muito especial, né? É muito Com incrível. certeza. Você falou muita gente e isso acaba sendo uma ajuda para você, porque é uma É, construção contínua, né, Rodrigo? sim, Você construir, porque é um personagem que você faz, você quando no tributo é um sim. personagem e é uma construção contínua, não é aqui. Aí cheguei, É. agora pronto, cheguei no ápice do meu personagem. Não, eu creio que Não não tem seja, como. não, eu creio que não seja dessa forma, né? Eu queria É. falar com você de emoção agora. Uhum. É, assim, eu tenho uma música, uma escolha de músicas dos shows que eu assisti sua aqui, me emociona muito. Mas eu queria que você falasse, o Rodrigo Teaser, qual a música que lhe emociona, assim, você, toda vez que você canta, traz uma emoção para você. Eu sei que todas traz essa emoção, mas algo que mexe, você olha, opa, veio aqui. Sabe assim, Não, para você tá mim, no palco. eu gosto muito de cantar Human Nature, É porque linda, essa parte é eu linda. gosto, Human Nature é o Michael ele era muito inteligente na forma como ele montava o show. E Uhum, Human Nature, ela sempre entra num lugar que ela quebra um ritmo e ela estabelece um outro lugar. Então, as pessoas sempre recebem Human Nature de uma forma muito especial. E Man in the uhum, Mirror é uma música para mim que sempre é muito diferente, cara, porque eu confesso para você que eu já estava fazendo o tributo há alguns anos. Eu já tinha feito muitos shows do tributo quando eu entendi o lugar que a música te coloca. Porque eu te uhum. confesso que eu interpretava, para mim Sim. era uma coisa maravilhosa, eu estava ali, mas eu me lembro que a primeira vez que a música me colocou nesse lugar, sabe? Eu não sei explicar fisicamente, mas é uma sensação de que a música te colocou num outro lugar. Sim, E a sim. primeira vez que aconteceu, eu me assustei, sabe? Porque era uma coisa de como se eu realmente não conseguisse controlar Uhum, o que estava acontecendo. E aí é uma música que sempre foi muito especial para mim, porque é minha favorita, mas eu lembro dessa sensação. E me lembro de ir conversar com o Lavelle, sabe? De falar dessa sensação. E ele falou para mim que era uma coisa que ele conversava muito com o Michael. Eles se referiam a este lugar, né? Eles falavam, aquele that place. That place, that place. E ele falou que não é todo dia que você atinge esse lugar, uhum, mas existem shows que a energia te move de uma forma que você vai para esse lugar, sabe? É uma sensação maravilhosa, cara, de você saber, no fim do show, sabe? Você olha a plateia, tá todo mundo conectado de alguma forma, e aí você vê que você atingiu um objetivo, sabe? Aquilo, uhum. você chegou neste lugar. E, e a música te coloca. É muito, cara, é incrível isso aí. Quando isso Olha, acontece, é um negócio absurdo. tem uma galera pedindo para você fazer um pouquinho de Human Nature aqui. Uma galera, eu tô vendo. Tá bom. Muita gente aqui pedindo para você. Teve uma que fez assim: se ele cantar um pouquinho, eu choro. Teve uma pessoa que falou aqui. Eu acho que essa é a música que a pessoa mais gosta que eu canto. Acho que Uhum. essa música aí que pede. É... Looking out
across the night time. The city winks and sleepless eye. Hear her voice shake my window. Sweet seducing sign. Get me out into the night time. For walls won't hold me tonight. If this town is just an echo, then let me take a bite. If they say why, I tell them that is human nature. Why does it do me that way? If they say why, tell them that is human nature. Why does it do me that way? I like it this way. I like love this way. Palmas para vocês. Esse meu aplauso aqui é de todo mundo que está assistindo, que realmente, quando você começou a falar, e é muito emocionante essa parte, realmente, com certeza. Agora eu quero falar também, ó, eu abri aqui a interrogação e tem várias perguntas, aquela mesma coisa, várias perguntas do mesmo tema. Carreira autoral. Porque, gente, assim, o Rodrigo Teaser, ele não é apenas o que faz o tributo ao Michael Jackson, ele tem uma produção autoral muito bacana. E eu queria que você agora falasse dessa produção autoral que você tem, de músicas. Você faz uma música, pelo menos no do teatro daqui, você voltou como Rodrigo e fez Rei, o nome da música. Eu lembro bem. Pronto, então fala um pouco da gente, fala um pouco pra gente sobre essa sua... tipo assim, quando você sai o Rodrigo Michael e vem o Rodrigo Teaser mesmo na sua produção musical. Cara, o autoral, compor, é uma coisa que eu já faço há muitos anos. Muitos anos. E aí eu compunha, ia para um estúdio, fazia um arranjo, gravava e guardava. E eu fiz isso muitos anos, eu fazia isso. E eu acho que o lance de criar, ele vem porque você sente necessidade de criar. Você está no palco, você quer criar. Sabe? Você sai do palco, você quer inventar alguma coisa, você quer falar, nem que você conte a mesma história, mas você quer contar com as suas palavras. Sim. E eu penso que o Michael, isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a compor. O artista, para a obra dele dar certo, ele tem que abrir mão de muita coisa. E ele paga um preço muito alto. E eu acho que o Michael, ele pagou um preço muito alto. Ele dedicou a vida dele de uma forma muito verdadeira para a obra dele. Então, eu me vejo assim com muito cuidado quando eu vou fazer alguma coisa. Mesmo quando a gente cria alguma coisa, normalmente a questão de criar alguma coisa para o show, eu faço isso com a Pri, tem um amigo meu, Kevin, também sempre dá boas ideias, com o Caio Felipe também, da banda, o diretor da banda. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente toma muito cuidado de ver o quanto isso pode ou não deturpar a obra original. Porque o lance do tributo é isso, as pessoas querem ir para ver e ter uma ideia, um vislumbre do que seria o Michael. Mas aí eu, como artista, quero criar, sinto essa necessidade. Então o autoral veio disso. E inicialmente a necessidade era só criar. Depois chega uma hora que você quer dividir isso com as pessoas. Então a ideia de encerrar o show e botar uma autoral, ela vem disso. Porque eu quero dividir com as pessoas e eu vou dizer para você uma coisa. Eu adoro encerrar o show sem estar de Michael. Porque eu gosto muito dessa sensação de devolver para ele, sabe? Porque eu penso que as pessoas foram lá por isso. Então eu gosto muito da ideia de encerrar o show estando de Rodrigo o máximo possível, né? Porque eu tenho muito pouco tempo, eu gostei muito para tirar. Mas eu gostei muito da surpresa, você volta, assim, eu não esperava, foi a minha primeira vez, então eu não esperava que você voltasse de Rodrigo. Eu disse, caramba, ele voltou, eu até estava me ajeitando para sair da cadeira. E eu achei isso muito legal. E emendando com isso que você fala, do autoral, do separar, as pessoas vão ver o tributo. Tem fã aqui na interrogação que mandou perguntando, tem duas perguntas sobre o autoral. Se você pensa em fazer turnê autoral e se você pensa em fazer live autoral.
Viu, galera? Eu Sim, tô fazendo as perguntas porque, como sim, tem muitas, eu não tô decorando os nomes. claro. Mas vocês, fãs que estão me mandando, eu tô tentando o máximo possível fazer as perguntas que vocês estão mandando. É, Certo? esse ano começou já com a gente focando muito no trabalho autoral, porque o tributo, ele é um show que eu acho que hoje ele já é um show maior do que eu, Uhum. sabe? Eu acredito muito nisso. Eu sei que o tributo é meu, eu botei minha visão ali, mas eu acho que hoje ele já é maior do que eu. Então, ele anda. E o autoral precisa de atenção. Então a gente começou o ano dando muita atenção para o autoral. A gente começou o ano dando muita atenção para músicas novas, clipes novos. E tinha uma série de coisas já preparadas, agendadas, que eu tive que parar por conta da quarentena. Uhum. Então algumas coisas a gente está arranjando uma outra forma de poder tornar isso real e viabilizar. Porque não dá para gravar clipe. Você não pode... É difícil hoje você gravar músicas. Então a gente vai seguir com esse plano. E eu só tive que deixar ele um pouco mais devagar agora. Mas a intenção é que eu foque nisso e a intenção é sim que eu faça um show autoral. A gente está batalhando aí para fazer uma live, porque a live ela tem um aspecto muito incrível de você poder ajudar, de poder convidar pessoas para poder fazer parte disso e ajudar outras pessoas, mas a live tem toda uma questão técnica e um aparato que ela se torna inviável se você não tem patrocínio para fazer ela acontecer. Então a gente está nesse momento, a gente está nesse ponto. A gente vai fazer uma live. A primeira live é uma live do tributo. Não impede que Uhum. tenha autoral, na verdade, porque a ideia é fazer uma releitura do tributo na live e manter alguma coisa do autoral também. Mas a live essa live vai ser totalmente diferente do que a galera tem visto, sabe assim? Porque é aquela coisa. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar como o Michael faria, ou de que maneira o Michael poderia se expressar, eu também tenho que pensar que eu vou estar levando adiante, mais uma vez, uma obra que não é minha. Uhum. Então, eu acho que vão ter muitas coisas especiais assim nessa live, vão ter músicas diferentes, vão ter surpresas, se Deus quiser, vão ter surpresas diferentes. E eu acho que, acima de tudo, o norte da live vai ser o lance de olhar para o outro, que era uma coisa que o Michael sempre pregou. Era uma coisa que fazia parte da vida dele. E Uhum. eu acho que é interessante as lives que acontecem, mas eu acho que a live, ela não pode acontecer só por si só. Fui Sim. lá cantar um som. Eu acho que ela tem que deixar alguma coisa, sabe? Os shows do Michael tinham essa intenção, os discos do Michael tinham essa intenção. Então, se a live de alguma forma fizer isso, a gente vai ter atingido um objetivo bem legal. Tá bem próximo, né, de você de fazer a exibição do tributo. Eu vi umas postagens que vai ter, Dia 12. dia 12 Dia 12 agora, eu vou. Dia 12 é uma transmissão. uma É um show que já transmissão. está gravado. Sim. Não vai ser uma live. A gente Não vai vai só ser pegar um live, você vai e vai transmitir, transmitir. vai... Mas eu vou transmitir como se fosse uma live mesmo. Porque o Sim. show não vai ter corte. É de ponta a ponta, sem corte. Uhum. Vai ter Certo. tudo. Toda. Eu cumprimentando a galera, dando boa noite, indo me trocar. Tem tudo. É de ponta a ponta. E a live que a gente pretende fazer, se Deus quiser, estamos torcendo para conseguir fazer ainda em maio. Certo. Teve mais perguntas, três fãs perguntaram para você a mesma coisa. Então, enquanto você estava falando, estava vendo, estava lendo, Tá. garimpando aqui para contemplar o máximo de fãs possível. Qual é o figurino que você mais gosta? Meu figurino favorito é o da Bad Tour. Hum. Eu acho lindo aquele figurino. Não sei se é porque eu tenho na minha memória, quando eu era novo, assim, eu tenho na minha memória de querer muito aquele figurino e era Sim. uma coisa muito impossível, sabe? E aí, hoje que eu consegui um figurino que eu considero muito próximo, assim, do original, do verdadeiro, é o que eu mais gosto. Eu adoro pôr aquele figurino. E demora muito, Rodrigo, assim, a sua caracterização, que muita gente já perguntou isso, claro que já. Várias pessoas já perguntaram. Eu não sei se demora tanto porque eu sou lerdo mesmo ou porque demora mesmo. Mas eu Demora demoro em mesmo. torno de 1h30. Eu pensava que fosse bem mais, eu achava. Eu demoro 1h30 para fazer a Mas caracterização. as trocas são assim, né? Você faz o quê? É. 5, 6 trocas, são o quê? Quantas trocas de figurino no show? Não, no show?
Sim. No show são... Quantos são no show? Cara, no show acho que são umas 12 trocas. É muita troca de O figurinha. Michael, isso daí vem mais uma vez a inteligência do Michael. Se você pegar as turnês do Michael, o Michael ele trocava a calça no show normal, né? No show comum, sem imprevistos. O Michael trocava de calça uma vez. Sim. Então, ele sempre tem um primeiro figurino que ele desmonta uma camada e segue com esse figurino até quase metade do show. Uhum. Então, esse figurino possibilita ele fazer uma série de canções e só trocar, jogar a parte de cima. Na verdade, otimiza, né, o processo. E quando ele faz essa única troca de calça, você pode perceber que aí ele só troca a parte de cima. Uhum. Então, são trocas mais rápidas. Não são simples, né? São trocas mais rápidas. As trocas mais difíceis mesmo são Smooth Criminal, porque em This Is It, quando a gente faz o tributo, a gente segue mais o This Is It, ele colocaria o traje completo. E Remember the Time também é uma música que eu tenho muito pouco tempo para me trocar, é bem difícil. E as olha... trocas, em geral, são rápidas, mas de vez em quando dá uns erros também, cara. Não tem jeito. Dá uns desesperos. Tipo, porque você não, tem que otimizar. Outra, é uma loucura. É um show, né, num teatro que você faz essas trocas, que tem um tempo de muito curto, porque você sai, é só você lá no palco. Quando você sai, tudo bem que às vezes pode estar cantando a música, mas eu acho que você fica meio que agoniado de não estar lá, da galera se dispersar, enfim. O lance é muito... O backstage do show, durante o show, é tão coreografado quanto o show. Ah, sim. Então, tipo, quando eu tô fazendo uma música e o balé vai se trocar, eles sempre seguem um protocolo de tirar uma peça, pôr a peça, a ordem de vestir. A gente já testou muito, deu muito errado até dar certo. Então a galera segue esse protocolo. E quando eu vou me trocar, eu faço a mesma coisa. Sempre quem tá lá é a Priscila, para me ajudar, e o Gui. O Guilherme é nosso road, ele tá sempre lá porque eu vou me trocar, tem sempre a questão do ear. Então a Priscila, ela me ajuda no que diz respeito à roupa, ele tá sempre ali me ajudando para que eu não perca, não pare de ouvir e possa continuar conectado aí, sabe? É tudo coreografado. Porque o Michael até poderia, de repente, sair e fazer uma troca de roupa mais longa, sabe? E, de repente, tomar uma água. Porque, ele é o Michael. Se eu tô no show do Michael, ele fala, ó, eu vou ali sentar 15 minutos, eu falo, filhão, no seu tempo. Vai lá, tô de boa, tô por aqui. Eu vou ficar aqui dando uma olhada nos meus e-mails, quando você voltar, eu vou esperar o que for. Pra mim, a galera não vai esperar tanto, então eu tenho que correr. É uma correria mesmo. E teve um fã que perguntou se você tem algum figurino original do Michael. Opa aí, minha gente. Você tem? Eu tenho uma jaqueta, não é figurino de show. Sim. É uma jaqueta que pertenceu ao Michael. Ele usava em viagem, assim, passeios, né? Tem muitas imagens dele na Argentina, em 93, usando essa jaqueta. E aí ele esqueceu aqui no Brasil e anos depois... E chegou em você. Anos depois eu tive a oportunidade de conseguir com essa pessoa que ele esqueceu. Que, na época, na ocasião, era o dono da empresa que fez... que cuidou do Michael, levou ele no transporte. Ah, certo. Rodrigo, é o seguinte, a gente tá com pouquíssimo tempo já. Passou assim, muitas perguntas, muita coisa, mas eu quero lhe agradecer já de antemão pela participação. Agradecer. Obrigado. Priscila, um grande abraço para você, viu? Muito obrigado por você ter topado, por você ter agilizado essa... beijão para você, viu? Beijo. Obrigada por você. Brigadão. Sabe assim, ela agilizou logo. Lenny J. Lenny J é um grande amigo meu. Lenny J é um grande amigo meu, também é um artista tributo do Michael. É um cara que também faz um trabalho lindo, canta lindamente. Atualmente ele mora na Itália e faz shows em homenagem ao Michael por lá. Sim. Meu amigo. E se você, assim, a última coisa aqui de várias perguntas que chegaram, que eu uni, muitas pessoas lhe pedindo para você fazer um pouco de uma música autoral sua. Autoral? Então eu peço que você escolha, fez a autoral, e eu me despeço de você, porque realmente o Instagram fica aqui já mandando, dizendo que tem isso, aquilo. E muito obrigado, viu, Rodrigo? Um bom fim de semana para você.
Pra você Muito também. obrigado mesmo, Obrigado. obrigado mesmo. Tô doido que passe essa quarentena pra gente se encontrar, você vir pra João Pessoa fazer um novo show que o João quiser. Pessoa, Paraíba e o Brasil merecem. Muito obrigado mesmo. Ah, caramba, o pessoal tá pedindo Você Sabe? Pediram, você sabe, pediram Mas eu nem lancei sempre, essa música. Tá, eu pediram vou cantar essa sempre, música. também, acho que é sempre o nome, pediram também aqui. Sempre é uma música. Ah, vou até avisar. Sempre. Um é a próxima clipe, música que eu vou lançar. pediram sobre o clipe. O próximo clipe e a música que eu vou lançar é Sempre. Sim. É uma música que foi produzida com os Dogs, que são os caras que produzem a Ilhas, a Glória Groove. É a próxima música que eu vou lançar. O clipe tá quase pronto. Eu acho que ele fica pronto amanhã até. E a próxima música que eu vou lançar. Mas o pessoal pediu Você Sabe. Eu nem sei se eu sei essa música ainda. Mas eu acho que é assim, Você sabe que eu te quero. Sei que você sabe. Basta olhar pra você. Pra eu me perder, sei. Você sabe se está perto. Não, se está longe, nada aqui tem graça, mas em meu peito está. Vou dormir em paz, meu amor. Vou te amar além do céu e o mar. Vou te amar além do horizonte. Tudo do seu lado fica bem. Vou te amar por toda eternidade. Eu acho que é isso. É porque essa música eu fiz Valeu. lá em 2007. Eu não sei se eu lembro. Eu não tenho essa memória toda. Beleza. Amigo, muito obrigado, viu? Cheirão. Valeu. Até a próxima. Tchauzinho. Eita, gente, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência. Muito obrigado. Eu vou deixar a live aqui à disposição nas próximas 24 horas. Então, pode mandar, pode divulgar para o povo assistir. Obrigadão, gente. Bom fim de semana. Fiquem em casa. Segunda-feira, 7 da noite. Estou voltando com mais uma live do Dil. Beijo.